Olá amigos, eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nessa videoanálise, vai ser uma videoanálise especial, vou falar sobre os bancos, tratando aqui primeiramente falando sobre o IFNC, o índice do setor financeiro, e falar sobre 4 bancos aqui, são esses os 4 bancos que eu vou abordar. E aqui primeiramente destacando alguns pontos, sobre os bancos. Itube 4, BBDC 4, BBS 3 e Sambi 11. Qual foi a máxima que esses ativos atingiram? Isso aqui é o valor máximo que eles atingiram na tendência de alta, considerando já os ajustes que vieram aí de juros ou dividendos, os eventos corporativos, e qual foi a queda que a gente teve até o fechamento do pregão de ontem, do dia 27/6. A queda era essa, Itube 4, uma queda de 27,58% da máxima até o fechamento de ontem, BBDC 4, 32,91%, BBAS 3, 39,32% e Sambi 11, 30,17%. Tá. Mas o que essa queda representa em cima da volatilidade média do ativo, para que a gente possa ver quem caiu mais, por exemplo, nesse movimento de baixa. Então, para observar isso, eu coloquei aqui a volatilidade média dos últimos 21 dias desses papéis. Então, observe que os ativos com maior volatilidade nesse momento, BBAS3 e Sambi 11, mas depois seguido de BBDC 4 e o que é menos volátil, Itube 4. Considerando a volatilidade de cada um, a gente vê que a proporção aqui ou seja, em cima da volatilidade, quem está mais esticada nesse movimento de baixa seria, em relação à sua volatilidade, seria BBDC4. BBS3 está menos agora do que Itube, porque BBS3 está se recuperando melhor. Eu vou mostrar isso no gráfico daqui a pouco. Tá? E olhando para o gráfico mensal, quando eu olho para o preço, a diferença do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos e considerando a volatilidade do gráfico mensal, eu observo também que BBDC4 é o que está mais distante, considerando a volatilidade do mensal para a sua média móvel exponencial de 13 períodos, e depois aqui a gente tem BBAS3. Então são os ativos que, se a gente observar inclusive aqui no resultado que está tendo nesse ano até o fechamento do pregão anterior, ou seja, tinha uma queda de 16,78% e uma queda de 15,09%. Então aqui a gente tem essa queda acentuada mais para BBDC4 e BBAS3. Então são os ativos aí mais esticados para baixo. Itube também está esticada para baixo por essa proporção. Enfim, esses 3 bancos seriam os destaques em termos de estar esticado para baixo, mas com a maior relevância em BBDC4 e BBS3, que já está tendo uma recuperação um pouco melhor, eu vou destacar também. Aqui eu coloquei, para quem quiser dar uma pausa depois no vídeo, aí a correlação entre esses ativos, uma correlação bem alta, mais próxima aí de 1. A correlação mais baixa seria 0,85. BBDC4, Sambi 11, e também aqui a questão da indexação um ativo pelo outro. Aqui é o valor da indexação e a média móvel de 200 períodos nessa indexação. Algumas informações aí extras em relação ao que eu estava avaliando em cima dos bancos. Então, BBDC4 e BBS3 seriam os destaques de esticado para baixo, seguido de Itube 4. Sambi 11 menos. Então, a gente tem aqui o IFNC. Qual a configuração gráfica do IFNC nesse momento? No mensal, a gente observa que tem aqui no 5º mês de movimentação para baixo, e nesse 5º mês de movimentação para baixo, a gente tem aqui uma região de topo anterior importante, que é um patamar de suporte, o local onde pode justamente proporcionar um processo de recuperação. Aí eu vou para o gráfico semanal, olhando aqui para o lado esquerdo. No gráfico semanal a gente observa um longo movimento para baixo no índice do setor financeiro, e agora está ensaiando aqui romper a máxima da semana anterior, que seria um indício de se ter um repique aqui para cima, um repique de alta, uma correção. E essa correção pode vir a buscar uma região de fundo anterior, localizada ali por volta dos 7.723 pontos, por volta, porque tem um valor mais para baixo, mas enfim, seria uma região mais testada, e inclusive com fechamentos nessa faixa de pontos. Pode trazer um repique de alta, seria o primeiro nível de resistência. Então, dentro desse processo aqui, dentro do cenário gráfico, perdeu aqui um fundinho ascendente, mas eu não considero ele tão relevante assim, porque basicamente foi um candle que formou topo e ele foi revertido para cima. Aqui sim eu considero algo mais relevante, essa região de fundo anterior aqui, ó. Então, se perder, assim como o Ibov, descaracterizaria para mim uma tendência de alta de longo prazo se voltar para baixo de 60 mil pontos. Aqui no IFNC, se voltar para baixo de 6.318 pontos. Tá? Então, voltando para o gráfico diário, um sinal que está sendo
proporcionado no pregão de hoje um fechamento aí para cima dos 7.286, 7.290, conseguindo fechar acima desse patamar, gerando nova máxima no próximo pregão, reforçam a chance um pouco maior de se ter justamente um repique de alta no gráfico aqui diário, ou seja, no setor financeiro, aumentaria essa probabilidade de se ter esse repique de alta. Logicamente, quando a gente fala de repique de alta aqui no gráfico, que é o repique no semanal, aqui seria uma nova tendência de alta se superar 7.373 pontos. Só a gente não buscar algo tão longo, projetar algo tão longo para cima, visto que a gente ainda seria uma correção no gráfico semanal e tem uns desafios ali importantes pela frente. Então, quando a gente está contra a tendência, não dá para se exigir muito do movimento de subida. YouTube 4, na YouTube 4, o dia de hoje já está proporcionando um sinal interessante. Se a YouTube 4 conseguir vir, ele ia fechar acima da média, acima dos 39,75, seria uma sinalização que pode trazer inclusive a compra, levando em consideração todas essas variáveis que eu apontei aqui nessa região e que eu apontei no sentido de estar mais esticado para baixo, um movimento mais longo para baixo no gráfico semanal. A YouTube 4, ela tem aqui uma zona de suporte em torno dos 39,33, que essa sinalização de subida seria acima dos 39,33. Tá? Então seria uma alternativa de se tentar pegar algum repique de alta no ativo. Tá? Então é um papel que eu coloquei aqui no gráfico mensal, um movimento ainda forte para baixo. Aqui tem um fundinho também ascendente, mas o mais relevante para mim está aqui nesse nível, que tem basicamente dois toques, seria o fundo mais relevante na YouTube 4. Partindo para a BBDC4, que é o ativo que ficaria um pouco mais esticado, se conseguir fechar hoje para cima dos R$ 26,42, a gente teria uma expectativa um pouco maior de subida no ativo, ou seja, fechando inclusive acima da média móvel de 13 períodos, assim como o YouTube 4, também traria uma expectativa um pouco mais para cima no ativo. Então é um papel que eu levo em consideração ter um maior interesse, BBAS3 e BBDC4, considerando as variáveis que eu acabei de mencionar no setor, né, nos principais bancos ali, quais são os ativos que estão mais esticados para baixo, as quedas maiores no ano, enfim, a variação mais forte para baixo em relação à volatilidade. Então todas as variáveis que eu acabei de mencionar, e a gente vem aqui para o gráfico e tenta rastrear algo nesse sentido. Então YouTube, BBDC4 gerando sinais coerentes no pregão de hoje. BBAS3 já vai proporcionando algo mais relevante, porque já voltou para cima da média e está dando um sinal positivo acima da média já. Então, o BBAS3, como eu disse, ela está se recuperando um pouco melhor em relação aos outros ativos, por isso não apareceu tão esticada para baixo, ou seja, do que YouTube, do que BBDC4. Mas foi o ativo que estava um dos ativos mais esticados para baixo com a BBDC4 quando estava aqui no nível mais abaixo. Mas enfim, também uma sinalização positiva hoje em BBAS3. A gente até tem uma posição comprada no pregão de hoje nesse papel, com a expectativa de poder fazer algo nesse sentido. Não necessariamente lá nos R$30, mas enfim, de poder prolongar um pouco mais. Por que está um pouco mais relevante? Observe o gráfico semanal da YouTube 4, não superou a máxima do pregão da semana anterior, mas também não perdeu a mínima. BBDC4, mesma coisa, não superou a máxima da semana anterior, mas não perdeu a mínima. BBAS3 já conseguiu superar a máxima da semana anterior, então eu vejo um aspecto um pouco mais positivo, inclusive até com uma sinalizaçãozinha de um pivô de alta aqui no gráfico diário, em cima de BBAS3. A resistência mais relevante para BBAS3 no gráfico semanal seria na faixa dos R$ 29,12 até a região dos R$ 30,26. Tá? Uma zona de resistência para BBAS3. E o ativo que eu vejo com menos força é Sambi11, que também que teve uma menor queda, que não está tão esticado assim para baixo. Então vejo com menos força nesse momento. Por quê? Ao invés de superar a máxima da semana passada ou não perder a mínima, como aconteceu com os outros ativos, BBAS3 foi o único que superou, YouTube e BBDC4 não perderam a mínima, a Sambi11 já perdeu a mínima da semana passada, ou seja, fez um pivôzinho de baixo aqui, mas não foi muito longe. Pode ganhar força aqui para cima? Pode, mas nesse momento seria o ativo que eu, de todas as variáveis que eu acabei de mencionar, Sambi11, BBDC4, YouTube 4, BBAS3, seria o ativo que eu não alocaria risco na ponta compradora. Se fosse para escolher entre os bancos, ele ficaria mais entre os três anteriores. Primeiramente escolhi BBAS3, como eu já disse, ganhando um pouco mais de força, mas YouTube e BBDC4 seriam um dos papéis que poderia arriscar em uma operação na ponta compradora, ou seja, buscando um pouco mais swing trade, e aí pensando num prazo maior também, que seria um ativo que poderia, avaliando aí a recuperação que pode acontecer nos próximos pregões.
Então é isso, amigos, é isso que eu queria demonstrar nessa análise mais no setor, mas basicamente dentro do setor financeiro, dentro ali dos bancos. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de dar um like se foi útil para você de alguma forma essa análise. Se inscrever também no canal de forma simples, passando o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo e em cima de daltoveira.com, e na sequência clicar em se inscrever. Se for através do meu site, basta passar o mouse em cima do vídeo e na sequência clicar em se inscrever. Agradeço de imediato a sua valiosa audiência e até a próxima análise. Espero que você tenha gostado. Eu vou tentar produzir algo mais nesse sentido, pegar outros setores e também falar de alguns papéis. Um grande abraço e até a próxima.